Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à segunda videoaula do componente curricular Libras, promovido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu sou o professor Anderson Siqueira e é um prazer estarmos juntos novamente. Nessa videoaula, nós faremos um recorte histórico acerca do povo surdo. O berço da educação de surdos é a França. Este é o abade Charles de Lespée. Ele era religioso, porém dedicou-se a proporcionar a educação de surdos, inicialmente em Paris. Conta a história que ele se aproximou de um grupo de meninos surdos nos subúrbios de Paris e passou a conviver com eles. Com isso, ele aprendeu a língua utilizada por esses meninos e depois passou a ensinar o francês para eles. Ele possibilitou que os surdos fossem educados. Qual era a filosofia educacional predominante na época? Era a filosofia oralista, que tinha como objetivo tornar os surdos falantes da língua oral do seu país. Falar foi, durante um bom tempo da história, um requisito para o herdeiro receber ou não a herança da família, por exemplo, ou para ter outros direitos. Embora ele vivesse em uma época em que o oralismo era a filosofia educacional que predominava, sua metodologia utilizava a língua de sinais, gestos, alfabeto manual, como podemos ver nessa outra gravura. Vemos ali Lespée ensinando os meninos. Perceba que há na parede o alfabeto manual. Sua metodologia educacional se espalhou pela França e quando morreu havia mais de 30 escolas ou salas de aula para surdos. Muitos dos seus alunos surdos se tornaram professores também. Voltarmos nesse período da história é importante, porque a França nos interessa muito. Foi da França que o imperador Dom Pedro trouxe o professor surdo Édouard Rouet, que fundou em 26 de setembro de 1857 o Instituto Imperial de Surdos Mudos no Rio de Janeiro. Não se sabe ao certo o que motivou Dom Pedro a trazer Rouet ao Brasil. Uma das possibilidades é de ter havido um membro da família real surdo. Independente do que motivou isso, a educação de surdos no Brasil começa em 1857. Essa instituição ainda existe no Rio de Janeiro, como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Nessa época, Rouet também vivia sob a influência do oralismo. No entanto, ele era surdo e usava a língua de sinais sem problemas. A França exportou professores e se tornou referência linguística para vários países. O Brasil, como dizemos, o México recebe o irmão de Rouet e os Estados Unidos recebe Laurent Clerc. Todos utilizavam o alfabeto manual e os sinais eram usados e ensinados sem restrição. Eram referenciais linguísticos para seus alunos surdos. Isso foi muito bem, até que em 1880 algo muda a história dos surdos. Vocês reconhecem esse senhor? É o professor Alexander Graham Bell e sua esposa surda. Provavelmente você já ouviu falar dele como o inventor do telefone. Narrativas históricas relatam que, na ânsia de descobrir equipamentos que auxiliassem a amplificação sonora, Graham Bell acabou inventando o telefone em 1878. O detalhe é que muitos desconhecem o fato dele ser professor de surdos. Porém, ele defendia o oralismo puro e não admitia o uso de língua de sinais ou de alfabeto manual. Por sua grande influência política, ele protagonizou a organização do Congresso de Milão em 1880. Momento em que professores de surdos reuniram-se para decidir qual seria a metodologia de educação de surdos nos países signatários desse evento. Nessa ocasião, havia 5 surdos presentes, que foram impedidos de votar. Assim, os votantes, todos ouvintes, decidiram que a língua de sinais seria proibida no mundo e que os surdos deveriam oralizar, falar com a boca. Gallaudet, um professor, estava presente e decidiu que sua escola nos Estados Unidos não aceitaria essa metodologia e continuariam a utilizar a língua de sinais na educação de surdos. Os outros voltaram para casa com essa tarefa. O resultado foi que os professores surdos foram expulsos
demitidos das escolas que lecionavam porque eram um mau exemplo nessa nova perspectiva educacional. A educação assumiu a responsabilidade de reabilitação, deixando de lado sua atribuição principal, que é a pedagógica, e debruçou-se em treinos auditivos e leitura labial. Longas horas eram dedicadas para aproximar esse sujeito do modelo de normalidade de comunicação com os ouvintes. O Brasil coloca em prática essa determinação a partir de 1911, quando a professora doutora Ana Rimoli de Faria Doria assume a direção do INES. Os surdos foram obrigados a oralizar. No Brasil, diferentes escolas que funcionavam em regime de internato amarravam as mãos dos surdos para eles não sinalizarem. Recebiam castigos físicos se fossem vistos sinalizando. Alguns professores faziam seus alunos sentarem-se sobre as mãos, tudo para que não sinalizassem. No nosso AVA, há um link para o filme E o Seu Nome é Jonas. Nesse filme você perceberá como a influência do oralismo nas orientações repassadas à mãe de Jonas e as reações dele. Essa proibição durou cerca de 100 anos e seus efeitos se arrastam até hoje. Ainda nos nossos dias, vemos pessoas que defendem que os surdos precisam falar com a boca para serem inseridos na sociedade. A escola é lugar para desenvolvimento intelectual. Se o surdo ou seus familiares decidirem que ele precisa treinar a fala, ele tem esse direito, desde que não seja nem no mesmo horário de aula, nem no espaço escolar. As coisas começaram a mudar a partir da década de 1960, quando o linguista William Stoke comprova que a língua de sinais americana possui aspectos comuns às línguas orais e que, portanto, merece status linguístico. Na década de 1970, ganhou força o modelo cultural de surdez, também conhecido em nosso meio como modelo socioantropológico. Foi construída uma área de estudos chamada Estudos Surdos, que se dedica a pensar os conceitos de identidade, cultura, poder e linguagem. Segundo Bauman, o modelo cultural surgiu na esteira das lutas por direitos civis na década de 1960, conduzidas por mulheres, afro-americanos, povos indígenas, gays e lésbicas e pessoas com deficiências. O modelo socioantropológico propõe que a surdez seja vista como uma diferença cultural, que seria basicamente análoga à de outras minorias étnicas e linguísticas. O resultado dessas lutas é que os surdos começam a sair dos guetos e passam a ser reconhecidos como cidadãos. Nesse sentido, as políticas públicas são pensadas para atender às demandas do povo surdo. Nós falaremos dessas políticas públicas em nossa quinta videoaula. Hoje vivemos a era da educação bilíngue para surdos. Reconhece-se a importância da língua de sinais para o desenvolvimento integral dos surdos. Mas parece haver um impasse. Qual a metodologia de ensino adequada para os surdos? Há os que defendem a educação inclusiva, aquela em que o aluno surdo frequenta a escola regular e que, na melhor das hipóteses, tem a presença de um intérprete de Libras durante as aulas. E os que defendem a educação bilíngue, aquela que tem a Libras como língua de instrução e que, portanto, os professores ensinam matemática, geografia, física em Libras e usam o português escrito como segunda língua. O maior problema da escola inclusiva é que somente colocar o intérprete em sala de aula não resolve o problema. Apenas dá uma falsa sensação de inclusão. Por quê? O professor normalmente continua com a mesma metodologia. Prepara a aula pensando nos ouvintes. Esquece de pensar estratégias visuais de ensino que contemplam os alunos surdos. Usa metodologias inadequadas, como o ditado, por exemplo. E esquece que essa é uma dinâmica excludente. E para aliviar, manda os estudantes surdos sentar ao lado de um ouvinte para copiar dele. Caso você um dia receba um estudante surdo em sua sala, converse com o intérprete, busque orientações. É provável que este profissional esteja em condições de lhe dar dicas importantes para encontrar estratégias outras que contribuam para o processo de aprendizagem desse estudante. Por que a escola bilíngue é tão defendida pela comunidade surda? Primeiro, porque a Libras é a língua de instrução.
Segundo, que o ambiente é propício para uma aprendizagem suave. As crianças que estão em fase de aquisição de língua têm em seu professor um referencial linguístico. Além disso, o convívio com seus pares contribui para a formação de identidade e cultura surda. Isso significa que desde a preparação metodológica para apresentar o conteúdo, os exemplos, as imagens, o processo avaliativo sempre será pensado nas especificidades da pessoa surda. No que diz respeito à discussão dessas duas propostas, deixo um link de uma discussão no Senado Federal em que uma professora surda e uma secretária municipal de educação debatem sobre o tema. As discussões acerca dos aspectos históricos do povo surdo são bem maiores do que podíamos abordar nesse vídeo. Leiam o material disponibilizado, assistam os vídeos indicados e todas essas ferramentas contribuirão para o seu sucesso e aprendizado. Até o nosso próximo encontro.